E os céus louvarão as tuas maravilhas, ó Senhor, e a tua fidelidade também na Assembleia dos Santos. Ó Senhor dos exércitos, quem é forte como tu, Senhor, com a tua fidelidade ao redor de ti? Tu dominas o ímpeto do mar quando as suas ondas se levantam. Tu as fazes aquietar. Teus são os céus e tua é a terra. O mundo e a sua plenitude, tu os fundaste. O norte e o sul, tu os criaste. O Tabor e o Hermão regozijam-se em teu nome. Tu tens um braço poderoso. Forte é a tua mão e elevada é a tua destra. Justiça e juízo são a base do teu trono. Misericórdia e verdade vão adiante do teu rosto. Bem-aventurado o povo que conhece o som festivo. Andará, ó Senhor, em teu nome se alegrará todo dia, e na tua justiça se exaltará. Pois tu és a glória da sua força, e pelo teu favor será exaltado o nosso poder. Porque o Senhor é a nossa defesa, e o Santo de Israel, o nosso Rei. Bem-aventurado o homem que põe no Senhor a sua confiança e que não respeita os soberbos, nem os que se desviam para a mentira. Deleito-me em fazer a tua vontade, ó Deus meu. Sim, a tua lei está dentro do meu coração. No ano terceiro do reinado de Joaquim, rei de Judá, veio Nabucodonosor, rei de Babilônia, a Jerusalém, e a sitiou. E o Senhor entregou nas mãos de Nabucodonosor a Joaquim, rei de Judá, e uma parte dos vasos da casa de Deus, e ele os levou para a terra de Siná, para a casa do seu Deus, e pôs os vasos na casa do tesouro do seu Deus. E disse o rei Aspenaz, chefe dos seus eunucos: Traze-me alguns dos filhos de Israel e da linhagem real e dos nobres. Mancebos nos quais não haja defeito algum, formosos de parecer e instruídos em toda a sabedoria, sábios em ciência e entendidos no conhecimento, e que tenham habilidade para viverem aqui no meu palácio, a fim de que sejam ensinados nas letras e na língua dos caldeus. Tuas ordens serão cumpridas, ó rei. Quero também que eles se alimentem da porção dos meus manjares e do vinho da minha mesa. Que assim seja feito. E que ao fim de 3 anos eles possam estar diante de mim. Assim será feito, ó grande rei. E assim foi feito. E entre esses mancebos se achavam os filhos de Judá: Daniel, Ananias, Misael e Azarias. E Aspenaz, os chefes dos eunucos, lhe pôs outros nomes. Daniel passou a chamar-se Beltzazar, Ananias, Sadraque, Misael, Azarias, Abdenego. E Daniel assentou-se contaminar com a porção do manjar do rei, nem com o vinho que ele bebia. Concede-me, ó Aspenaz, este favor. No meu coração prometi ao meu Deus não me contaminar com a bebida e com o vinho que vem da mesa do rei. Tenho medo do meu senhor, o rei, que determinou a vossa comida e a vossa bebida. Por que veria ele os vossos rostos mais tristes, que são vossos iguais? Assim, arriscareis a minha cabeça para com o rei. Experimenta, peço-te, os teus servos 10 dias, fazendo que se nos deem legumes para comer e água a beber. Então se veja diante de ti o nosso parecer
e o parecer dos mancebos que comem a porção do manjar do rei. E conforme vires, te hajas com os teus servos. O dispenseiro a quem o chefe dos eunucos havia constituído sobre Daniel, Ananias, Misael e Azarias, atendeu-lhes o pedido. Ora, a estes 4 mancebos, Deus deu o conhecimento e a inteligência em todas as letras e sabedoria. Mas a Daniel deu entendimento em toda visão e sonhos. E findo o prazo estipulado pelo rei, o chefe dos eunucos os levou à presença do rei. E o rei falou com eles, e entre todos eles não foram achados outros iguais a Daniel, Ananias, Misael e Azarias. E em toda matéria de sabedoria e inteligência, sobre o que o rei lhes fez perguntas, os achou 10 vezes mais doutos do que todos os magos ou astrólogos que havia em todo o seu reino. E Daniel esteve até o 1º ano do rei Ciro. No 2º ano de seu reinado, Nabucodonosor teve uns sonhos, e o seu espírito se perturbou e passou-se-lhe o sono. Não! É terrível! É terrível! É impressionante! Não! 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 Grande rei, o que está acontecendo? Eu tive um sonho. Um sonho? Sim, um sonho. E para saber o sonho está perturbado meu espírito. Não consigo lembrá-lo. Não é estranho. Não posso mais lembrá-lo. Mas eu sinto que foi terrível, de grande significado também. Eu quero lembrá-lo, mas não posso. Convoca todos os magos, astrólogos e encantadores e os caldeus. Que todos eles se apresentem diante de mim para que declarem que sonho foi esse. Tua ordem será cumprida, ó grande rei. E atendendo à ordem real, todos os convocados apresentaram-se diante do rei. Ó rei, vive eternamente. Dize o sonho a teus servos e daremos a interpretação. O que foi, o que sonhei, não posso lembrar-me. Se não fizerdes saber o sonho e a sua interpretação, sereis despedaçados e as vossas casas serão feitas monturos. Mas se vós me declarardes o sonho e a sua interpretação, recebereis de mim dom e dádivas e grande honra. Diga, ó rei, o sonho a teus servos e daremos a sua interpretação. Percebo muito bem que vós quereis ganhar tempo, porque vedes que o que eu sonhei tem me escapado. Por consequência, se não me fazeis saber o sonho, uma só sentença será a vossa. Pois preparastes palavras mentirosas e perversas para as proferirdes na minha presença, até que se mude o tempo. Portanto, dizei-me o sonho para que eu entenda que podeis dar-me a interpretação. Ó rei, não há ninguém sobre a terra que possa declarar a palavra ao rei, pois nenhum rei há, senhor ou dominador, que requeira coisa semelhante de algum mago, ou astrólogo, ou caldeu. Portanto, a coisa que o rei requer é difícil, e ninguém há que a possa declarar, senão os deuses, cuja morada não é com a carne. E sois vós os grandes magos, adivinhos e astrólogos do reino? Ignorantes! Mentirosos é o que sois! Morrereis todos! Todos! E saiu o decreto, segundo o qual deviam ser mortos todos os sábios de Babilônia. E buscaram também a Daniel e seus companheiros para os matar. Então Daniel falou avisada e prudentemente a Arioque, capitão da guarda do rei, que havia saído para matar os sábios. Por que se apressa tanto o mandado da parte do rei? Arioque explicou o caso a Daniel, e Daniel foi levado à presença do rei. Dá-me, ó rei, tempo, para que eu te possa dar a interpretação do sonho que sonhaste. Teu pedido será atendido. Terás o tempo necessário. Companheiros, agora temos que orar a Deus. Pedirmos misericórdia ao Deus do céu sobre este segredo do rei, a fim de que não pereçamos com o resto dos sábios de Babilônia. Então foi revelado o segredo do sonho do rei a Daniel numa visão de noite. E Daniel louvou o Deus do céu.
Seja bendito o nome de Deus para todo sempre. Porque dele é a sabedoria e a força. E ele muda os tempos e as horas. Ele remove os reis e estabelece os reis. Ele dá sabedoria aos sábios e ciência aos entendidos. Ele revela o profundo e o escondido. Conhece o que está em trevas e com ele mora a luz. Ó Deus de meus pais, eu te louvo e te celebro, porque me deste sabedoria e força, e agora me fizeste saber o que te pedimos, porque nos fizeste saber este assunto do rei. Daniel foi ter com Arioque, pediu-lhe que não matasse os sábios da Babilônia e para ser levado à presença do rei. Podes tu fazer-me saber o sonho que vi e a sua interpretação? O segredo que o rei requer, nem sábios, nem astrólogos, nem magos, nem adivinhos o podem descobrir. Mas há um Deus nos céus, o qual revela os segredos. Ele, pois, fez saber ao rei Nabucodonosor o que há de ser no fim dos dias. O teu sonho e as visões da tua cabeça são estas. Estando tu, ó rei, na tua cama, subiram os teus pensamentos ao que há de ser depois disto. Aquele, pois, que revela os segredos, te fez saber o que há de ser. E a mim me foi revelado este segredo, não porque há em mim mais sabedoria em todos os viventes, mas para que a interpretação se fizesse saber ao rei e para que entendesses os pensamentos do teu coração. Pois começa a falar. Estou ansioso por ouvir-te. Tu, ó rei, estavas vendo, e eis aqui uma grande estátua. Esta estátua, que era grande e cujo esplendor era excelente, estava em pé diante de ti, e a sua vista era terrível. A cabeça daquela estátua era de ouro fino, o seu braço e o seu peito de prata, o ventre e as coxas de cobre, as pernas de ferro, os seus pés em parte de ferro e em parte de barro. Estavas vendo isto quando uma pedra foi cortada sem mão, a qual feriu a estátua nos pés de ferro e de barro e os esmiuçou. Então foi juntamente esmiuçado o ferro, o barro, o cobre, a prata e o ouro, os quais se fizeram como a paragana das eiras no estio, e o vento os levou. E não se achou lugar algum para eles. Mas a pedra que feriu a estátua se fez um grande monte e encheu toda a terra. Sim, sim. O sonho que vi foi esse. E cheio da sabedoria do alto, Daniel deu a interpretação do sonho do rei. E quando terminou a interpretação, da maneira como viste que do monte foi cortada uma pedra sem mãos, e ela esmiuçou o ferro, o cobre, o barro, a prata, o ouro, o Deus grande fez saber ao rei o que há de ser depois disto. E fiel é o sonho e a sua interpretação. Grande Deus é o vosso Deus. Certamente o vosso Deus é o Deus dos deuses, e o Senhor dos reis, e o revelador dos segredos, pois pudeste revelar este segredo. Então o rei engrandeceu a Daniel, e lhe deu muitos e grandes dons, e o pôs por governador de toda a província de Babilônia, como também por governador de todos os sábios de Babilônia. E pediu Daniel ao rei, e constituiu ele sobre os negócios da província de Babilônia a Sadraque, Mesaque e Abdenego. Mas Daniel estava às portas do rei. Mas se Daniel adorava e servia ao Deus único e verdadeiro, o rei Nabucodonosor adorava e servia outros deuses. E aconteceu que o rei Nabucodonosor fez uma estátua de ouro, a altura da qual era de 60 côvados, e a sua largura de 6 côvados, e ela foi erguida no campo de Dura, na província de Babilônia. Ordeno que todos os povos, nações e gente de todas as línguas
quando ouvirem o som da buzina, do pífaro, da harpa, da sambuca, do saltério, da gaita de foles e de toda a sorte de música, venham prostrar-se a adorar a imagem de ouro mandada levantar por mim. E qualquer que se não prostrar e não a adorar, será na mesma hora lançado dentro do forno de fogo ardente. Esse edital do rei foi apregoado em alta voz pelos arautos por todo o reino. E ao ouvirem o som da buzina, do pífaro, da harpa, do saltério e de toda sorte de música, todos os povos de todas as nações e línguas prostraram-se diante da estátua de ouro, mandada levantar pelo rei, e a adoraram. Alguns homens caldeus acusaram os judeus, dizendo ao rei Nabucodonosor: Que quereis na sala do trono? Ó rei, vive eternamente. Tu, ó rei, fizeste um decreto pelo qual todo homem que ouvisse o som da buzina, do pífaro, da harpa, do saltério, da gaita de foles e de toda sorte de música se prostraria e adoraria a estátua de ouro. E qualquer que se não prostrasse e adorasse seria lançado dentro do forno ardente. Sim, mandei apregoar este decreto por todo o reino. Há uns homens judeus que tu constituíste sobre os negócios da província de Babilônia, Sadraque, Mesaque e Abdenego. Estes homens, ó rei, não fizeram caso de ti. Não obedeceram ao teu decreto. Como assim? A teus deuses não servem, nem a estátua de ouro que levantaste eles adoraram. Pois que tais homens sejam trazidos imediatamente à minha presença. Ó rei, vive eternamente. É de propósito, Sadraque, Mesaque, Abdenego, que vós não servis os meus deuses, nem adorais a estátua de ouro que levantei? Agora, pois, ao ouvirdes o som da buzina, do pífaro, da guitarra, da harpa, do saltério, da gaita de foles e de toda sorte de música, e vos prostrardes e adorardes a estátua que fiz, bom é. Mas se não a adorardes, sereis lançados na mesma hora dentro da fornalha de fogo ardente. E quem é o Deus que vos poderá livrar das minhas mãos? Não necessitamos de responder sobre este negócio. Eis que nosso Deus, a quem nós servimos, é que nos pode livrar. Ele nos livrará do forno do fogo ardente e da tua mão, ó rei. E se não, fica sabendo, ó rei, que não serviremos a teus deuses, nem adoraremos a estátua de ouro que levantaste. O quê? Pois que ousais desafiar-me desse modo? Morrereis então no forno do fogo ardente. Que o forno seja aquecido 7 vezes mais do que se costuma aquecer. Amarrem fortemente estes homens e os atirem imediatamente dentro da fornalha ardente. Cumpram-se as minhas ordens! E porque a palavra do rei apertava, e o forno estava sobremaneira quente, a chama do fogo matou aqueles homens que levantaram a Sadraque, Mesaque e Abdenego para os lançarem ao forno. E os 3 homens, Sadraque, Mesaque e Abdenego, caíram atados dentro da fornalha ardente. Então o rei Nabucodonosor se espantou e se levantou depressa. Falou, disse aos seus capitães: Não lançamos nós 3 homens atados dentro do fogo. É verdade, ó rei. Eu, porém, vejo 4 homens soltos que andam passeando dentro do fogo. E estás vendo também? É verdade, ó rei. Os 4 homens passeiam incólumes pelo meio do fogo, dentro da fornalha ardente. E o aspecto do quarto é semelhante ao filho dos deuses. Nunca vimos coisa igual. Nunca, ó rei. Sadraque, Mesaque e Abdenego, servos do Deus Altíssimo, saí e vinde! E ajuntaram-se os sátrapas, os prefeitos, os presidentes e os capitães do rei, contemplando estes homens,
e viram que o fogo não tinha tido poder algum sobre os seus corpos, nem um só cabelo de suas cabeças se tinha queimado, nem as suas capas se mudaram, nem cheiro de fogo tinha passado sobre eles. Então, cheio do mais profundo temor ante tal maravilha de Deus, o rei Nabucodonosor: Bendito seja o Deus de Sadraque, Mesaque e Abdenego, que enviou o seu anjo e livrou os seus servos que confiaram nele. Pois não quiseram cumprir a palavra do rei, preferindo entregar seus corpos para que não servissem nem adorassem algum outro Deus, senão o seu Deus. Por mim, pois, é feito um decreto pelo qual todo o povo, nação e língua que disser blasfêmia contra o Deus de Sadraque, Mesaque e Abdenego seja despedaçado e as suas casas sejam feitas monturo, porquanto não há outro Deus que possa livrar como este. As maravilhas de Deus, as manifestações de Deus foram muitas e grandiosas ao tempo do rei Nabucodonosor. E Deus concedeu a Nabucodonosor muitas bênçãos, prosperidade, riquezas. Contudo, a fidelidade que os servos de Deus, Daniel, Ananias, Misael e Azarias, mantiveram para com Deus, nem Nabucodonosor, nem seus vassalos souberam cultivar. Como no mundo de hoje, os homens deixam de ser fiéis a Deus, correndo após outros deuses. Assim o fizeram Nabucodonosor e seus vassalos. De novo, o rei Nabucodonosor teve um sonho impressionante. Tive um sonho que me espantou. Eram assim as visões da minha cabeça na minha cama. Eu estava olhando e vi uma árvore no meio da terra, cuja altura era grande. Crescia esta árvore e se fazia forte, de maneira que a sua altura chegava até o céu e foi vista até os confins da terra. Esse foi o sonho que tive. Tu, pois, Beltesazar, dize a interpretação, pois todos os sábios do meu reino não o puderam. Mas tu podes, pois há em ti o espírito dos deuses santos. Então Daniel, cujo nome na corte do rei Nabucodonosor era Beltesazar, esteve atônito quase uma hora, e os seus pensamentos o turbavam. Beltesazar, não te espante o sonho nem a interpretação. Fala. A árvore que viste, que cresceu e se fez forte, cuja altura chegou até o céu, e que foi vista por toda a terra, cujas folhas eram formosas, e o seu fruto abundante, e em que para todos havia mantimento, debaixo da qual moravam os animais do campo, e em cujos ramos habitavam as aves do céu. És tu, ó rei, que cresceste e te fizeste forte. E quanto ao que viu, ó rei, um vigia, um santo que descia do céu e que dizia: cortai a árvore e destruía, mas o tronco, com as suas raízes, deixai na terra, e com cadeias de ferro e de bronze na erva do campo, e seja molhado do orvalho do céu, e a sua porção seja com os animais do campo, até que passem sobre ele 7 tempos. E que mais? Anda, continua falando. Esta é a interpretação, ó rei. E este é o decreto do Altíssimo, que virá sobre o rei, meu senhor. Que decreto? Serás, e a tua morada será com os animais do campo, e te farão comer erva como os bois, e serás molhado do orvalho do céu, e passar-se-ão 7 tempos por cima de ti, até que conheças que o Altíssimo tem domínio sobre o reino dos homens, e o dá a quem quer. E quanto ao que se disse, que deixassem o tronco com as raízes da árvore, o teu reino voltará para ti,
depois que tiveres conhecido que o céu reina. Portanto, ó Rei, aceita o meu conselho e desfaze os teus pecados pela justiça e as tuas iniquidades, usando de misericórdia com os pobres, se prolongar a tua tranquilidade. Todas estas coisas vieram sobre o rei Nabucodonosor. Ao cabo de 12 meses, andando a passear sobre o palácio real de Babilônia, falou o rei. Não é esta a grande Babilônia que eu edifiquei para a casa real, com a força do meu poder e para a glória da minha magnificência? Ainda estava a palavra na boca do rei, quando caiu uma voz do céu. Aqui se diz, ó rei Nabucodonosor, passou de ti o rei, e serás tirado dentre os homens, e a tua morada será com os animais do campo. Far-te-ão comer erva como os bois, e passar-se-ão 7 tempos sobre ti, até que conheças que o Altíssimo tem domínio sobre os reinos dos homens e os dá a quem quer. Na mesma hora se cumpriu a palavra sobre Nabucodonosor. Foi tirado de entre os homens e comia erva como os bois, e o seu corpo foi molhado do orvalho do céu, até que lhe cresceu pelo como as penas das águias e as suas unhas como as das aves. Mas ao fim daqueles dias aconteceu que, Deus, volta o meu entendimento. Estou pensando de novo, reconhecendo-me novamente como um ser humano. Oh, louvado sejas, Deus Altíssimo, que vives para sempre, cujo domínio é um domínio sempiterno e cujo reino é de geração em geração. E todos os moradores da terra são reputados em nada. E segundo a sua vontade, ele opera com os exércitos do céu e os moradores da terra. Deus Altíssimo, não há quem possa estorvar a tua mão e te diga: que fazes? Não há. Eu te louvo e te bendigo, Deus Altíssimo, porque todas as tuas obras são verdade e os teus caminhos juízo, e podes humilhar aos que andam na soberba. e quando morreu o rei Nabucodonosor, sucedeu no trono seu filho, o rei Belsazar. E o rei Belsazar deu um grande banquete a 1000 dos seus grandes, e bebeu vinho na presença dos 1000. Havendo Belsazar provado o vinho... Esperem! Esperem! Vamos tornar realmente completo o esplendor deste banquete. Tragam agora os vasos de ouro e de prata que Nabucodonosor, meu pai, tirou do templo que estava em Jerusalém. Beberemos vinho neles. Cumpram as minhas ordens. Então trouxeram os vasos de ouro e de prata que foram tirados do templo da casa de Deus, que estava em Jerusalém, e beberam por eles o rei, os seus grandes, as suas mulheres e concubinas. Beberam o vinho e deram louvores aos deuses de ouro, de prata, de cobre, de ferro, de madeira e de pedra. Mas na mesma hora em que isto faziam... O que é aquilo? Ali na parede! Parece uns dedos de mão de homem escrevendo defronte do castiçal na estucada da parede. Sim! Sim! E continua escrevendo na parede. Mas eu não entendo o que escreve. Quem entende? É uma estranha escritura. Em poucos segundos, o ambiente mudou completamente. A música cessou, vozes e risos também. Os semblantes estavam pálidos,
A alegria morrera. Só havia medo agora naqueles corações endurecidos pelo pecado. O próprio rei Belsazar, filho e sucessor de Nabucodonosor, estava apavorado. Fazei entrar os astrólogos, os caldeus e os adivinhadores. Qualquer que ler esta escritura e me declarar a sua interpretação, será vestido de púrpura e trará uma cadeia de ouro ao pescoço e será no reino o terceiro dominador. Então, não há entre vós quem decifre esta escritura? Perdoa, ó grande rei, mas nenhum de nós temos poder ou sabedoria para decifrar o que nessa parede foi escrito. O quê? Pois nenhum de vós podeis decifrar o que aí foi escrito pela mão misteriosa. Então o rei Belsazar perturbou-se muito e mudou seu semblante, e os seus grandes estavam sobressaltados. Mas entrando na sala do banquete, a rainha falou ao rei de Daniel e convenceu-o a chamá-lo à sua presença. E assim foi feito. Salve, ó rei. És tu, aquele Daniel dos cativos de Judá, que o rei Nabucodonosor, meu pai, trouxe de Judá. Sim, ó rei Belsazar. Tenho ouvido falar de ti, que o espírito dos deuses está em ti, que a luz e o entendimento e excelente sabedoria se acham em ti. Vieram à minha presença os sábios e os astrólogos do reino para lerem esta escritura e me fazerem saber a sua interpretação. Mas não puderam dar a interpretação destas palavras. Eu, porém, tenho ouvido falar de ti, que podes dar interpretações e solver dúvidas. Agora, se puderes ler esta escritura e me fazer saber a sua interpretação, serás vestido de púrpura, terás uma cadeia de ouro ao pescoço, e no reino serás o terceiro dominador. Os teus dons, ó rei, fiquem contigo. E dá os teus presentes a outro. Todavia, lerei ao rei a escritura e o farei saber a sua interpretação. Ó rei, Deus o Altíssimo deu a Nabucodonosor, teu pai, o reino e a grandeza, e a glória e a magnificência. E por causa da grandeza que lhe deu, todos os povos, nações e línguas temiam e tremiam diante dele. A quem queria matava, e a quem queria dava vida. A quem queria engrandecia, e a quem queria abatia. Mas quando o seu coração se exaltou e o seu espírito se endureceu em soberba, foi derribado do seu trono real e passou dele a sua glória. E foi tirado de entre os filhos dos homens, e o seu coração foi feito semelhante ao dos animais, e a sua morada foi com jumentos monteses. Fizeram-no comer erva como os bois, e pelo orvalho do céu foi molhado o seu corpo, até que conheceu que Deus, o Altíssimo, tem domínio sobre os reinos dos homens, e a quem quer constitui sobre eles. Segue falando, Daniel, pois que te quero ouvir. E tu, Belsazar, filho de Nabucodonosor, não humilhaste o teu coração, ainda que soubeste tudo isto, e te levantaste contra o Senhor do céu, pois foram trazidos os vasos da casa dele perante ti, e tu e os teus grandes, as tuas mulheres, as tuas concubinas, bebestes vinho por eles. Além disto, deste louvores aos deuses de prata, de ouro, de cobre, de ferro, de madeira e de pedra, que não veem, não ouvem e nem sabem. Mas a Deus, em cuja mão está a tua vida e todos os teus caminhos, a ele não glorificaste. Então dele foi enviada aquela parte da mão, e escreveu-se esta escritura. Esta, pois, é a escritura que se escreveu. Mene, mene, tekel, ufarsim. Esta é a interpretação daqui.
Mene, contou Deus o teu reino e o acabou. Tekel, pesado foste na balança e achado em falta. Pérez, dividido foi o teu reino e deu-se aos medos e aos persas. Ouçam todos! Daniel leu e interpretou a Escritura. E a minha palavra será cumprida. Que o vistam de púrpura e que uma cadeia de ouro seja pendurada ao seu pescoço e que seja ele proclamado o terceiro dominador do reino. E naquela mesma noite foi morto Belsazar, rei dos caldeus. E Dário, o Medo, ocupou o reino na idade de 62 anos. E pareceu bem a Dário constituir 120 presidentes que estivessem sobre todo o reino. E sobre eles 3 príncipes, dos quais um era Daniel, aos quais estes presidentes dessem conta, para que o rei não sofresse dano. Então o mesmo Daniel se distinguiu destes príncipes e presidentes, porque nele havia um espírito excelente, e o rei pensava em constituí-lo sobre todo o reino. Por isso, os príncipes e os presidentes procuravam achar ocasião contra Daniel a respeito do reino, mas não podiam achar ocasião nem culpa alguma, porque ele era fiel, e não havia nele nenhum vício, nenhuma culpa. Senhores, parece-nos realmente impossível apanharmos esse Daniel em alguma falta para podermos acusá-lo perante o rei. Realmente, não encontramos nada de que o acusar. E desse modo ele vai prosperando em tudo e granjeando cada vez mais a estima do povo e a confiança do rei. E se não descobrirmos um meio de derrubá-lo, o próprio rei acabará constituindo-o a autoridade suprema sobre todo o reino, sobre todos nós. Isso é verdade. Esse Daniel é um perigo que precisamos afastar do nosso caminho a qualquer preço. Senhores, acabo de ter uma ideia. Uma grande ideia. Nós iremos ao rei e... Que quereis? Podeis falar. Eu vos escuto. Ó rei Dário, vive para sempre. Falarei por todos nós. Todos os príncipes do reino, os prefeitos, os presidentes, capitães e governadores tomaram um conselho a fim de estabelecer um edito real e fazerem firme este mandamento. Que edito? Que mandamento? Que no espaço de 30 dias, quem fizer uma petição a qualquer deus ou a qualquer homem, e não a ti, ó rei, seja lançado na cova dos leões. Agora, pois, ó rei, confirma o edito e assina a escritura, para que não seja mudada, conforme a lei dos medos e dos persas, que não se pode revogar. Aqueles homens sabiam que a maior virtude de Daniel era a fidelidade ao Deus Altíssimo. Fé inquebrantável, confiança inabalável no poder divino, fidelidade a toda prova fazem de um homem um vaso de bênçãos nas mãos do Senhor. Mas dominado pela própria vaidade, o rei Dário assinou aquela escritura e edito. E quando por todo o reino ele foi proclamado, O grande rei Dário faz saber a todo o reino, por meio deste edito, que qualquer pessoa que nestes 30 dias fizer uma petição a qualquer deus ou a qualquer homem será denunciada e lançada à cova dos leões. Viva o rei! Viva o rei! Daniel, quando soube que o rei Dário havia assinado o edito, entrou em sua casa. Havia no seu quarto janelas abertas da banda de Jerusalém, e 3 vezes ao dia se punha de joelhos, e orava e dava graças diante do seu Deus, como costumava fazer. Então aqueles homens foram juntos e acharam Daniel orando e suplicando diante do seu Deus. Que fazias, Daniel? Orava ao meu Deus, suplicava-lhe bênçãos e rendia-lhe graças por suas muitas misericórdias. Não sabias do edito do rei? Edito do rei? Nestes 30 dias, quem for surpreendido em petição diante de qualquer deus ou homem, e não diante do rei Dário,
será lançado na cova dos leões. Esse é o edito assinado pelo rei. Então aqueles homens foram se apresentar ao rei. Deve ser importante o assunto que vos trouxe tão cedo de volta à minha presença. Muito importante, ó rei. No tocante ao mandamento real, porventura não assinaste o edito pelo qual todo homem que fizesse uma petição a qualquer deus ou a qualquer homem por espaço de 30 dias, e não a ti, ó rei, seria lançado na cova dos leões? Esta palavra é certa conforme a lei dos medos e dos persas, que não se pode revogar. Daniel é dos que não tem feito caso de ti, ó rei, nem do edito que assinaste antes 3 vezes por dia faz sua oração. Daniel! Foi um choque para o rei. E a favor de Daniel, propôs dentro do seu coração livrá-lo, e até o pôr do sol trabalhou para o salvar. Mas aqueles homens insistiram. Sabe, ó rei, que é uma lei dos medos e dos persas, que nenhum edito ou ordenança que o rei determine se pode mudar. Está bem. Vencestes. Que tragam Daniel para ser lançado na cova dos leões. Sabes por quê e para que mandei buscar-te, Daniel? Sei, ó rei. O teu Deus, a quem tu continuamente serves, ele te livrará. E lançaram a Daniel na cova dos leões. E foi trazida uma pedra e posta sobre a boca da cova, e o rei a selou com o seu anel e com o anel dos seus grandes, para que se não mudasse a sentença acerca de Daniel. Então o rei dirigiu-se para o seu palácio e passou a noite em jejum, e não deixou trazer à sua presença instrumentos de música, e fugiu dele o sono. Não consigo dormir pensando em Daniel lá na cova dos leões. Eu não sei explicar o que se passa comigo. Que longa noite, que longa e torturante noite. Daniel não mostrou medo. Estava sereno, tranquilo quando o interroguei, fiel ao seu Deus, confiante no poder desse seu Deus, o Deus de Daniel. Eu não posso continuar aqui. Eu preciso saber de Daniel. Preciso! Pela manhã, logo cedo, o rei se levantou e foi apressadamente à cova dos leões. E chegando-se à cova, angustiado e triste... Daniel, servo do Deus vivo, estás aí ainda? Estás me ouvindo? Ou dar-se-ia o caso que o teu Deus, a quem tu continuamente serves, tenha podido livrar-te dos leões? Ó rei, vive para sempre. Estás vivo ainda, Daniel? Os leões não te fizeram dano, então? O meu Deus enviou o seu anjo e fechou a boca dos leões para que não me fizessem dano, porque foi achada em mim inocência diante dele. E também contra ti, ó rei, não tenho cometido delito algum. Oh, Daniel! Daniel, serás imediatamente retirado daí. Então o rei muito se alegrou e mandou tirar a Daniel da cova dos leões, e nenhum dano se achou nele, porque crera no seu Deus. A vitória dos que creem sinceramente, dos que são fiéis até a morte, porque todas as coisas concorrem para o bem dos que temem a Deus. E ordenou o rei Dário: que sejam lançados agora na cova dos leões os homens que acusaram Daniel e seus filhos e suas mulheres. E ainda não tinham chegado ao fundo da cova, quando os leões se apoderaram deles e lhes esmigalharam todos os ossos. Então escreveu o rei Dário a todos os povos, nações e gente de diferentes línguas que moram em toda a terra. A paz vos seja multiplicada. Da minha parte, é feito um decreto pelo qual, em todo o domínio do meu reino, os homens tremam e temam perante o Deus de Daniel. Porque ele é o Deus vivo e para sempre permanente, e o seu reino não se pode destruir. O seu domínio é até o fim. Ele livra e salva e opera maravilhas no céu e na terra. Ele livrou Daniel do poder dos leões.
E não temais os que matam o corpo e não podem matar a alma. Temei antes aquele que pode fazer perecer no inferno a alma e o corpo. Não se vendem 2 passarinhos por um ceitim, e nenhum deles cairá em terra sem a vontade de vosso Pai. E até mesmo os cabelos da vossa cabeça estão contados. Não temais, pois, mais valeis vós do que muitos passarinhos. Portanto, qualquer que me confessar diante dos homens, eu o confessarei diante de meu Pai, que está no céu. Mas qualquer que me negar diante dos homens, eu o negarei também diante de meu Pai, que está no céu.